No momento em que entrei na sala reservada nos fundos do restaurante, soube que aquele não era o almoço casual de família que minha mãe havia prometido. As luzes eram fortes demais, a mesa limpa demais, e havia uma pilha grossa de papéis no centro, ao lado de uma caneta que não era minha. Senti minha garganta apertar quando notei o homem de terno já sentado, laptop aberto, os olhos em mim em vez de no cardápio. Minha mãe sorriu como se tudo aquilo fosse normal e disse que só precisávamos conversar sobre o que era justo após a morte do meu pai. Meu nome é Sofia, tenho 28 anos. Trabalho remotamente com tecnologia e entendo o suficiente sobre contratos e bancos online para reconhecer uma armadilha quando vejo uma. Ainda assim, nada me preparou para ouvir que aquele estranho era o advogado dela e que os papéis à minha frente haviam sido redigidos para redistribuir minha herança para que todos pudessem compartilhar. Ele deslizou o acordo pela mesa. Minha mãe cruzou as mãos como uma juíza, e as outras pessoas na sala me encararam como se eu já fosse culpada de algo. Ele disse que tudo o que eu precisava fazer era assinar e transferir a maior parte do que meu pai me deixou para o bem da família. Quando me recusei, o tom mudou. Os sorrisos desapareceram. Eles começaram a insinuar que me arrastariam para o tribunal, sujariam meu nome, tornariam tudo muito difícil para mim se eu não cooperasse. Meu coração batia forte, mas eu podia sentir a voz do meu pai no fundo da minha mente, me lembrando de quem realmente tinha a lei do seu lado. Olhei ao redor da mesa, contando lentamente em voz baixa e depois em voz alta. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês são muitas pessoas. Eles franziram a testa, confusos, e foi quando sorri pela primeira vez naquele dia. O engraçado, eu disse, é que eu também trouxe apenas uma pessoa. Se quiser saber quem entrou depois disso e como essa pequena reunião de família se tornou a pior decisão que minha mãe já tomou, continue ouvindo até o final. Eu nem sempre fui a garota sentada em uma sala reservada em frente a um advogado, contando pessoas como se fossem peças de xadrez. Durante a maior parte da minha vida, eu era apenas uma garota de um bairro tranquilo de São Paulo que achava que família significava noites de jogos, compras no atacado e as piadas terríveis do meu pai sobre programação. Meu pai, Ricardo, era engenheiro de software em uma pequena empresa de tecnologia. Ele era o tipo de cara que levava marmita para o almoço e dirigia o mesmo Gol antigo por anos porque ainda funcionava. Minha mãe, Laura, odiava isso. Ela queria a casa no condomínio fechado em Alphaville, o SUV novo na garagem, as férias dignas de Instagram para deixar todo mundo com inveja. Quando eu tinha 15 anos, o abismo entre eles finalmente se abriu. Ainda me lembro da noite em que me sentaram na mesa da cozinha. Meu pai tinha uma pilha de extratos bancários impressos. Minha mãe tinha um painel no Pinterest de casas de veraneio aberto no tablet. Ela me disse que estava cansada de apenas viver no limite. Ele disse a ela que estava cansado de fingir que podiam pagar por uma vida que não tinham. No divórcio, o juiz olhou para tudo o que eles construíram juntos e dividiu ao meio. Minha mãe viu isso como uma chance de finalmente melhorar de vida. Meu pai viu como perder metade de tudo pelo que havia trabalhado e, de alguma forma, ainda ser responsável pela pensão alimentícia. Após o divórcio, fiquei principalmente com meu pai em um apartamento modesto na Mooca. Não era nada chique, mas eu podia ouvir o barulho da cidade se abrisse a janela do meu quarto à noite. Às sextas-feiras, ele me deixava escolher o jantar no iFood e comíamos pizza direto da caixa enquanto assistíamos Netflix no sofá. Ele me mostrou como usar aplicativos de orçamento, explicou o que era o Tesouro Direto e por que um bom score de crédito importava mais do que bolsas de grife. Enquanto os pais de outros filhos se gabavam de carros novos, meu pai se gabava de pagar a fatura do cartão de crédito integralmente todos os meses. Minha mãe, por outro lado, mudou-se para Alphaville e pareceu se reinventar da noite para o dia. Ela se casou com Vitor, um corretor de imóveis charmoso, especializado em vender casas que pareciam saídas de uma novela. De repente, seu Facebook estava cheio de fotos de churrascos no quintal e degustações de vinho. Ela tinha 2 novos filhos em sua vida, Melissa e Enzo, e todos usavam roupas combinando nas fotos de Natal. Eu, tecnicamente, ainda era sua filha, mas na maioria dos dias me sentia como uma convidada especial na família perfeita que ela estava tentando construir.
Toda vez que eu rolava por suas postagens, era a mesma coisa. Tão orgulhosa da minha família incrível. Abençoada vivendo minha melhor vida. Eu nunca estava nas fotos. Ela não ligava para perguntar como foram minhas provas na faculdade ou o que eu queria fazer depois de me formar. Ela ligava para me dizer que Melissa tinha entrado para o time de vôlei ou que Enzo havia ganhado algum torneio. A única vez que meu nome surgia era quando ela reclamava com meu pai sobre dinheiro. Meu pai voltava dessas conversas um pouco mais quieto, um pouco mais cansado, mas sempre se recuperava, ligando um filme antigo e fazendo pipoca na panela. Nos fins de semana, íamos caminhar no parque do Ibirapuera ou fazíamos viagens baratas para o litoral. Ele apontava para as casas nas encostas e dizia: as pessoas ficam obcecadas com isso, mas ainda vão para a cama com os mesmos problemas de todo mundo. Ele manteve nossa vida simples, mas parecia honesta. À noite, quando eu me preocupava que de alguma forma eu era a razão pela qual tudo desmoronou, ele se sentava na beira da minha cama e me dizia: você não deve seu futuro a ninguém só porque eles compartilham seu sobrenome. Construa algo real, algo que pertença a você. Essas palavras soavam dramáticas na época, como algo que um pai de filme diria. Eu não sabia que ele estava se encontrando discretamente com um advogado, atualizando documentos, garantindo que, se algo acontecesse com ele, eu não ficaria à mercê da ideia de justo da minha mãe. Eu pensei que a pior parte da minha vida já tinha ficado para trás quando o divórcio foi finalizado e todos seguiram em frente. Eu não tinha ideia de que uma viagem tarde da noite na rodovia dos Bandeirantes, anos depois, levaria meu pai e transformaria aquelas lições silenciosas sobre dinheiro em uma guerra declarada por tudo o que ele me deixou. Quando você cresce com um pai que verifica 2 vezes cada cinto de segurança e desvia do trânsito só para ter certeza, você nunca pensa que acidente de carro é como a história dele termina, mas foi exatamente o que aconteceu. Numa noite chuvosa de terça-feira, ele estava voltando para casa pela Bandeirantes depois de ficar até tarde no escritório para finalizar um projeto. Um motorista sonolento invadiu a pista. Houve um engavetamento, e quando a polícia rodoviária me ligou, meu pai já tinha partido. O mundo ficou em silêncio daquele jeito que acontece quando alguém desliga a tomada da sua vida inteira. O funeral foi pequeno e simples, como ele teria querido. Alguns colegas de sua empresa de tecnologia, um casal de vizinhos do prédio, e eu, parada ali, tentando respirar em volta do nó no meu peito, minha mãe apareceu vestida de preto como uma viúva de novela. Vitor ao seu lado, Melissa e Enzo um pouco atrás deles, como figurantes. Ela chorou alto o suficiente para todos ouvirem, abraçando pessoas com quem mal havia falado em anos, dizendo a quem quisesse ouvir o quão arrasada ela estava. Fiquei ao lado da urna dele, pensando: você não amava este homem. Você amava a vida que ele não podia te dar. Após a cerimônia, enquanto as pessoas ainda se dirigiam para o estacionamento, uma mulher de blazer azul marinho e sapatos discretos se aproximou de mim. Ela se apresentou como Helena, a advogada do meu pai. Sentamos em uma mesa de piquenique de metal do lado de fora da capela, o ar pesado com o cheiro de flores e café. Ela explicou que meu pai havia sido muito meticuloso, que havia atualizado seu testamento mais de uma vez após o divórcio, que estava preocupado com a pressão potencial de minha mãe. Essa era a maneira educada dela de dizer que ele sabia que minha mãe viria atrás do dinheiro dele no segundo em que ele se fosse. De acordo com o testamento, tudo o que era inquestionavelmente propriedade separada dele após o divórcio, mais os ativos que ele construiu desde então, vinham para mim, o apartamento na Moca, suas ações de tecnologia, alguns fundos de índice, sua previdência privada. Não era dinheiro de bilionário, mas era a riqueza cuidadosa e sólida de um homem que passou a vida inteira sendo responsável. Eu deveria ter me sentido culpada ao ouvir que tudo ia para mim. Em vez disso, senti apenas tristeza e um estranho orgulho, como se ele tivesse conseguido me proteger mesmo do além. Helena me explicou sobre o processo de inventário, como o tribunal basicamente validaria o testamento, supervisionaria a transferência de bens, garantiria que ninguém pudesse contestá-lo sem fundamentos reais. Ela me olhou nos olhos e disse: seu pai foi muito claro, Sofia. Ele queria que você tivesse o controle do seu futuro, sem interferência.
A palavra interferência pairou no ar como uma nuvem de tempestade, e na hora certa, meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha mãe. Um longo parágrafo sobre como precisamos conversar, como seu pai gostaria que você pensasse em toda a família, como deveríamos lidar com o patrimônio dele como adultos. Ela não perguntou como eu estava. Ela perguntou: quando poderíamos discutir números? No início, tentei dar a ela o benefício da dúvida. Respondi educadamente. Disse que poderíamos conversar depois que o inventário estivesse em andamento. Mencionei que papai tinha uma advogada. Ela ignorou essa parte e foi direto perguntar estimativas aproximadas do que ele havia deixado, como se estivesse avaliando um imóvel. Quando não respondi rápido o suficiente, a chantagem emocional começou. Ela me lembrou de todas as vezes que cuidou de mim quando eu era criança. Como meus anos de adolescência foram caros. Como Melissa e Enzo precisavam de ajuda com a faculdade. Era sempre a mesma frase repetida: você tem que pensar na família. O que ela queria dizer era a nova família dela. Encaminhei as mensagens para Helena. Ela me disse para não compartilhar saldos ou documentos específicos, não assinar nada, não concordar com nenhum acordo privado. Ela disse que, se minha mãe quisesse contestar o testamento, ela poderia contratar seu próprio advogado e entrar na justiça. Mas, com base na papelada que meu pai havia preparado, seria uma batalha perdida. Decidi confiar na mulher em quem meu pai confiava, mesmo que isso significasse decepcionar a mulher que me deu à luz. Foi quando o tom da minha mãe mudou de manipulação emocional para ameaças veladas. Ela começou a deixar mensagens de voz sobre como advogados eram caros, como isso poderia se arrastar por anos, como meu nome poderia ficar sujo se houvesse uma briga judicial feia. Ela salpicava algo sentimental como: estou apenas tentando cuidar de você, antes de deslizar para: você não quer que isso fique feio, quer? Era como ouvir um discurso de vendas embrulhado em um cartão de Dia das Mães. Quanto mais eu me mantinha firme, mais desesperada ela parecia. Parei de atender suas ligações e anotei tudo. Datas, horas, o que ela disse. Meu pai me ensinou que brigas por dinheiro tornam as pessoas imprudentes, e pessoas imprudentes deixam provas. Algumas semanas após o funeral, o inventário confirmou oficialmente o testamento. O apartamento, as contas, tudo passou para o meu nome. Helena me enviou uma pasta organizada com cópias legais e um e-mail calmo sobre os próximos passos. Em 24 horas, minha mãe me enviou um e-mail também. O assunto era reunião de família, e o corpo estava cheio de frases como esclarecer as coisas, discutir opções e encontrar uma solução justa. Ela disse que seria apenas nós, um pequeno grupo, nada formal. Ela sugeriu uma churrascaria chique em São Paulo. Disse que faria uma reserva em uma sala privada para que pudéssemos conversar abertamente. Fiquei olhando para o e-mail por um longo tempo, sentindo aquele nó familiar no estômago. Meu pai tinha feito tudo certo, seguido todas as regras, e de alguma forma eu ainda me sentia como uma presa sendo convidada a caminhar calmamente para uma armadilha. Encaminhei o e-mail para Helena com uma simples pergunta: você vem comigo? Helena nem hesitou. Ela me ligou em vez de responder por e-mail. Sua voz firme, de uma forma que fez meus ombros finalmente relaxarem um pouco. Ela disse que estaria lá, que eu não iria para nenhuma reunião sozinha, e que, se minha mãe queria jogar com documentos legais, ela havia escolhido a oponente errada. No dia da reunião de família, dirigi até a churrascaria com um nó no estômago e uma pasta na bolsa. Dentro estavam cópias do testamento, a confirmação do inventário e um bloco de notas onde eu havia escrito datas e resumos de cada mensagem de voz e texto encharcado de culpa que minha mãe havia enviado desde o funeral. Era meu pequeno escudo de papel contra anos, sendo chamada de ingrata sempre que eu não cedia. Combinamos um plano simples. Eu entraria primeiro, veria quem estava lá, veria o que eles colocariam na mesa. Helena esperaria por perto e entraria quando eu mandasse uma mensagem. Dessa forma, minha mãe não teria a chance de dizer que foi uma emboscada, embora fosse exatamente isso que ela havia planejado para mim. O restaurante era o tipo de lugar com música ambiente estranhamente baixa e garçons que nunca deixavam os copos de água esvaziarem. Uma recepcionista me guiou por casais em encontros e almoços de negócios até os fundos,
onde uma porta de vidro fosco marcada como reservado já estava fechada. Meu coração bateu forte contra minhas costelas quando ela a abriu, e eu entrei na sala que descrevi quando a história começou. Minha mãe estava sentada na cabeceira da mesa com uma blusa preta, postura perfeita, como se estivesse presidindo uma reunião de diretoria. Vitor sentou-se à sua direita, com um blazer que parecia caro, mas um pouco apertado, como se ele tivesse se tornado uma versão diferente de si mesmo daquela que o comprou. Melissa e Enzo também estavam lá. Do outro lado da mesa, ao lado de um homem de terno cinza, com um laptop elegante aberto à sua frente. Ninguém tinha cardápios. Havia uma jarra de água, uma pilha de papéis bem arrumada e uma caneta perfeitamente alinhada em cima. Sofia, você veio, disse minha mãe, como se eu tivesse chegado mais cedo para ajudar a decorar uma festa. Nós só queremos conversar. O homem de terno se levantou e ofereceu a mão. Ele se apresentou como Daniel, um advogado, ajudando a família a explorar opções sobre o patrimônio do seu pai. A maneira como ele disse família fez parecer que todos na sala tinham perdido a mesma coisa que eu, como se fôssemos todos iguais ali, apenas tentando dividir o luto. Sentei-me devagar e notei a primeira página da pilha à minha frente. Tinha meu nome nela e mais jargão jurídico do que qualquer pessoa normal leria voluntariamente durante um almoço. Termos como redistribuição, acordo voluntário e irrevogável. Meu estômago revirou. Antes que você entre em pânico, disse minha mãe, inclinando-se para a frente com um olhar simpático ensaiado. Nós só queremos garantir que todos estejam amparados. O testamento do seu pai não considerou a realidade da família. Agora as coisas são diferentes. Ela gesticulou para Melissa e Enzo como se fossem itens em um orçamento. A faculdade é cara. A vida é cara. Isso é apenas sobre justiça. Daniel assumiu, explicando que o documento era um acordo de partilha familiar que me permitiria transferir uma porção razoável da herança para um fundo compartilhado. Razoável, de acordo com os números impressos em tinta preta, significava cerca de 65%. Ele disse isso no mesmo tom que alguém poderia usar para sugerir dividir a conta. Mantive meu rosto neutro, mas por dentro eu podia sentir o calor subindo. Meu pai havia trabalhado horas extras, dirigido naquela maldita Bandeirantes à noite, pulado férias por anos, e agora me diziam que honrar suas escolhas era egoísmo. Ninguém está tentando tirar nada de você, acrescentou minha mãe, o que foi quase engraçado, considerando que o contrato literalmente existia para tirar coisas de mim. Nós só não queremos que isso se torne uma briga judicial longa e feia. Isso mancharia seu nome, seu futuro. Desta forma, resolvemos em particular como adultos. Pensei nas mensagens que ela havia enviado, nas mensagens de voz onde sua voz se tornava mais aguda sempre que ela dizia a palavra justo. Pensei no meu pai sentado na beira da minha cama me dizendo que eu não devia meu futuro a ninguém. Respirei fundo. Então, eu disse cuidadosamente, se eu não assinar isso, o que acontece? A temperatura na sala caiu alguns graus. Vitor se mexeu na cadeira. Melissa olhou para a mesa. Enzo continuou olhando para o celular como se desejasse estar em qualquer outro lugar. Daniel cruzou as mãos e me deu um olhar que poderia ter a intenção de parecer gentil. Então isso pode se complicar, disse ele. Sua mãe poderia contestar certos aspectos do inventário. Poderia haver longos atrasos, honorários advocatícios, registros públicos. Conflito é estressante. Estamos tentando evitar isso. Minha mãe interveio, sua voz se contraindo o suficiente para deixar a máscara cair. Estamos te dando uma chance de mostrar que você se importa com esta família. Você não é a única que perdeu algo, Sofia. Melissa está se candidatando para faculdades. Enzo tem todo o futuro pela frente. Estamos pedindo que você faça a coisa certa. Olhei para cada um deles. O advogado pronto para cobrar por hora. Vitor, que se casou com a fome de status da minha mãe. 2 adolescentes que cresceram em um mundo onde eu era uma nota de rodapé. E minha mãe, que podia chorar sob comando e falar de amor enquanto empurrava uma caneta em minha direção. Eu podia sentir meu pulso nas pontas dos dedos, mas minha voz saiu calma. Quantos de vocês são mesmo? Perguntei baixinho, mais para mim mesma no início. Minha mãe franziu a testa. O que isso tem a ver com alguma coisa? Deixei meu olhar percorrer a mesa como se estivesse contando lugares. 1,
eu disse, acenando para minha mãe. 2, para Vitor. 3, 4, para Melissa e Enzo. Parei em Daniel. 5. A sala ficou em silêncio, exceto pelo zumbido baixo do restaurante do lado de fora da porta. Vocês são muitas pessoas, eu disse finalmente, encontrando os olhos da minha mãe. A confusão brilhou em seu rosto. Depois a irritação. Sofia, isso não é uma brincadeira. Eu sorri, e pela primeira vez desde que entrei, senti algo além de medo. Senti-me pronta. Você está certa, eu disse. Não é. Peguei meu celular da bolsa e digitei uma única palavra que já havia deixado em um rascunho antes de chegar. Pode vir. Então coloquei o telefone virado para baixo, ao lado da caneta intocada. O engraçado, acrescentei, é que eu também trouxe apenas uma pessoa. Uma batida suave soou na porta alguns segundos depois, nítida e precisa. A recepcionista a abriu o suficiente para deixar uma mulher de blazer azul marinho passar, uma pasta familiar na mão e um sorriso calmo e profissional no rosto. Olá, Laura, disse Helena educadamente. Ouvi dizer que você queria conversar sobre a herança da Sofia. Depois daquela reunião, minha mãe parou de fingir que estava magoada e começou a agir como alguém que acabara de perder um lance em uma casa muito cara. Ela saiu do restaurante rígida e, em silêncio, Vitor a seu lado, seu advogado murmurando algo sobre revisitar opções. Helena e eu ficamos para trás por alguns minutos, apenas o tempo suficiente para minhas mãos pararem de tremer. Ela me disse que eu havia lidado com a situação exatamente da maneira certa, que eu tinha todo o direito legal de dizer não e que, se minha mãe tentasse qualquer outra coisa, nós lidaríamos com isso. Eu queria acreditar que aquele era o fim. Por cerca de 3 dias, meu telefone ficou em silêncio, sem mensagens de chantagem, sem longas mensagens de voz. Quase me permiti pensar que talvez o choque de ter uma advogada de verdade aparecendo tivesse assustado minha mãe. Então as mensagens começaram de novo, mas mais frias desta vez. Ela enviou um longo texto sobre como estava desapontada, como meu pai teria vergonha, como o dinheiro te mudou. Ela insinuou que, se eu continuasse sendo teimosa, poderia me arrepender de como as coisas poderiam ficar complicadas com contas e papelada. Não parecia uma ameaça de mais almoços de negócios. Parecia um aviso de alguém que finalmente aceitou que não conseguiria o que queria pedindo com jeitinho. Encaminhei tudo para Helena. Ela me disse para guardar todas as mensagens e não responder. Então ela acrescentou algo que fez meu estômago revirar. Se ela não consegue te mover emocionalmente, pode tentar te mover financeiramente. Naquela noite, sentei-me no balcão da minha cozinha com o laptop aberto e verifiquei cada conta que eu tinha. Mudei senhas, ativei a autenticação de 2 fatores para meus aplicativos de banco e investimento. Verifiquei perguntas de segurança. Foi a versão adulta de barricar a porta, uma notificação de aplicativo de cada vez. Meu pai costumava dizer, neste país, seus dados valem mais do que o dinheiro na sua carteira. Eu nunca senti o peso disso até estar clicando em configurações com o coração acelerado, imaginando minha mãe sussurrando meu endereço de infância e o nome do meu primeiro animal de estimação em alguma tela de login. Alguns dias depois, recebi um e-mail que parecia exatamente com os que meu banco costumava enviar. Mesmo logotipo, mesmas cores, mesmo modelo de linha de assunto. Ação importante necessária. A única razão pela qual hesitei antes de clicar foi porque o momento parecia estranho. Eu tinha acabado de atualizar minha segurança e o universo raramente é tão direto. Passei o mouse sobre o link em vez de clicar. A URL era parecida, mas não exatamente certa. O tipo de domínio falso que você só percebe se já estiver desconfiado. Minha pele gelou. Alguém não apenas adivinhou meu banco. Eles prestaram atenção. Liguei para o banco diretamente usando o número no verso do meu cartão. Eles confirmaram que não haviam enviado nenhum e-mail de segurança naquela semana e que havia ocorrido pelo menos uma tentativa de login mal-sucedida de um dispositivo desconhecido em uma das minhas contas de investimento. O atendente me ajudou a bloquear tudo ainda mais. Depois me disse para registrar um boletim de ocorrência na polícia local e no departamento de fraudes do banco. Parecia surreal sentar na minha pequena sala de estar, a Netflix pausada em alguma comédia boba, enquanto eu explicava a um policial por telefone
que minha própria mãe poderia estar tentando pescar seu caminho para minha herança. Ele sugeriu que eu também registrasse uma queixa na Delegacia de Crimes Cibernéticos. Parecia intenso, algo que as pessoas faziam quando estranhos no exterior roubavam suas criptomoedas, não quando sua mãe morava a 1 hora de distância na mesma cidade. Ainda assim, preenchi o formulário, anexei capturas de tela, e-mails e as notas do banco sobre o login falho. Helena revisou tudo e me disse que eu fiz a coisa certa. Se isso escalar, ela disse, você vai querer um rastro claro que mostre que você não apenas imaginou isso. O próximo passo foi proteger a única coisa que eu nunca havia pensado como parte da minha segurança, minha própria porta da frente. Encomendei uma câmera de segurança com campainha e algumas outras câmeras pequenas durante meu horário de almoço um dia. Do jeito que algumas pessoas compram sapatos por impulso. Elas chegaram 2 dias depois em caixas de papelão alegres. Instalando-as, me senti ridícula e empoderada ao mesmo tempo. Andei pelo apartamento com meu celular, verificando ângulos, garantindo que todas as portas e a área perto das caixas de correio do prédio estivessem à vista. Parecia dramático até que imaginei minha mãe debruçada sobre minha caixa de correio ou sentada em seu carro lá na frente, conectando-se ao Wi-Fi de visitantes do meu prédio e fingindo que a própria internet lhe devia uma parte. Por um tempo, nada aconteceu. As câmeras me enviavam notificações quando o carteiro chegava ou quando meu vizinho arrastava suas lixeiras, mas era só isso. Voltei à minha rotina normal. Trabalho remoto, vídeos de yoga no YouTube, rolagem noturna no Reddit. Uma noite, sem conseguir dormir, postei uma versão longa e anônima da minha situação em um fórum de conselhos legais. Mudei nomes e locais, mas contei a verdade sobre a herança, a pressão, a falsa reunião de família, o e-mail estranho do banco. Os comentários choveram. As pessoas me disseram para ouvir minha advogada, para não encontrar minha mãe sozinha, para manter tudo por escrito, para tratar isso como um crime, não um mal-entendido. Alguns até admitiram que passaram por coisas semelhantes quando um dos pais morreu e havia dinheiro envolvido. Ler essas histórias me fez sentir menos louca e mais focada. Eu não estava exagerando. Eu estava reagindo. 2 semanas depois, em uma tarde de terça-feira, enquanto eu estava em uma reunião de trabalho por vídeo, meu celular vibrou com um alerta da câmera. Alguém estava na frente do meu prédio. Olhei para a miniatura e vi um carro que reconheci de anos de caronas da escola, o SUV de Vitor. Meu peito apertou. Desliguei minha câmera no Zoom, fingindo problemas de conexão, e abri a transmissão ao vivo. Vitor estava estacionado na rua, motor ligado. Ele estava com o laptop aberto no colo, o brilho da tela iluminando seu rosto. 1 segundo depois, outra notificação apareceu. Movimento detectado perto das caixas de correio. A segunda câmera mostrou minha mãe parada lá, celular pressionado contra a orelha, olhando ao redor como se estivesse verificando se alguém estava observando. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo sobre o áudio baixo da transmissão. Observei minha mãe falar ao telefone. Depois olhei para o carro de Vitor. Quase no mesmo instante, o aplicativo do meu banco enviou uma notificação push. Dispositivo não reconhecido tentando acessar sua conta. Foi como ver coordenadas se alinhando em um mapa. Minha mãe na minha caixa de correio, Vitor em seu carro do lado de fora do meu prédio, com um laptop. Minha conta me alertando que alguém estava tentando invadir. Apertei gravar tela no meu celular e deixei rodar. Mais tarde, puxei os registros do site do meu banco mostrando a hora, o endereço IP e a tentativa de login mal-sucedida. Os horários correspondiam às filmagens da câmera, minuto a minuto. Enviei tudo para Helena. Os vídeos, os registros, a confirmação da queixa na polícia. Desta vez, ela não respondeu por texto. Ela ligou e sua voz estava mais afiada do que eu já tinha ouvido. Isso não é mais apenas assédio moral, ela disse. Isso é tentativa de fraude e furto de identidade. Eles não estão apenas te pressionando, eles estão infringindo a lei. No dia seguinte, com a ajuda dela, registrei um boletim de ocorrência formal e atualizei minha queixa na Delegacia de Crimes Cibernéticos. Parecia cruzar uma linha da qual eu nunca poderia voltar, mas eu continuei repassando a imagem de minha mãe na minha caixa de correio e Vitor escondido em seu carro
como um adolescente tentando roubar o Wi-Fi. O que quer que fosse isso, deixou de ser um drama familiar no momento em que tentaram colocar as mãos no dinheiro que meu pai me deixou, fingindo ser eu. Eu passei meses sentindo que estava sempre um passo atrás de seus esquemas. Agora, pela primeira vez, eu tinha algo que eles não poderiam dissipar com lágrimas ou culpa, prova digital, dura e feia. E esse foi o momento em que isso deixou de ser uma guerra particular e se tornou um caso que um juiz teria que analisar, com minha mãe e sua nova vida perfeita sob a luz mais dura possível. Eu sempre pensei que tribunais só pareciam daquele jeito na TV, toda madeira polida e ar pesado. Mas o de verdade, no centro de São Paulo, parecia ainda mais pesado, como se as próprias paredes tivessem visto gente demais mentir, desmoronar e fingir que sentiam muito. Sentei-me à mesa da acusação ao lado de Helena, minhas mãos em volta de um copo de café que já havia esfriado, encarando a tela plana em frente à bancada do juiz. Era ali que minha vida estava prestes a ser exibida em alta definição. Minha porta da frente, minha caixa de correio, minha herança e as pessoas que decidiram que a mereciam mais do que eu. Do outro lado da sala, minha mãe sentava-se ao lado de Vitor, cabelo arrumado, maquiagem perfeita, roupa cuidadosamente escolhida para gritar cidadã responsável, em vez de mulher que tentou invadir as contas da filha. O advogado deles era outro desta vez, mais velho, mais polido. O tipo de homem que provavelmente acreditava que poderia convencer qualquer um de qualquer coisa. Melissa e Enzo estavam na segunda fila atrás deles, vestidos como se estivessem em uma reunião escolar. Eles não iriam testemunhar, mas não podiam fingir que não sabiam por que seus pais estavam ali. Quando o juiz entrou, todos se levantaram. Senti meus joelhos tremerem um pouco, como se estivessem se lembrando de que pertenciam a uma criança, não a alguém prestes a ouvir sua própria mãe ser descrita como criminosa. O promotor expôs o caso calmamente. Tentativas de acesso a contas financeiras protegidas, e-mails fraudulentos, comportamento coordenado capturado em vídeo e em registros digitais. Ele não usou linguagem dramática. Ele apenas empilhou fatos sobre fatos até que houvesse uma torre, da qual eu sabia que minha mãe nunca poderia descer. Helena havia me preparado para tudo. Eu tinha visto as provas antes, mas algo em ver a tela se acender e mostrar minha porta da frente da perspectiva daquela pequena câmera fez meu estômago revirar. O vídeo mostrava a data, a hora, aquela tarde cinzenta e sem graça. Mostrava minha mãe parada nas caixas de correio, com o celular pressionado na orelha, olhando ao redor como se estivesse fazendo algo tão pequeno quanto fofocar, não tão grande quanto tentar roubar meu nome. Então, a imagem mudou para o ângulo da rua. Vitor em seu SUV, laptop aberto, o brilho azul-branco iluminando seu rosto enquanto seus dedos se moviam no teclado. Um atraso fracionário. E o promotor apontou como, naquele exato momento, os registros do meu banco registraram uma tentativa de login mal-sucedida de um dispositivo desconhecido. Em seguida, exibiram a captura de tela da notificação do meu aplicativo bancário, aquela que fez meu coração martelar enquanto eu assistia à transmissão ao vivo da câmera. Os horários batiam quase perfeitamente. Era como assistir a um documentário sobre crimes onde o vilão era interpretado pela sua própria família. O advogado deles tentou contornar a situação. Ele disse que houve um mal-entendido, que minha mãe estava simplesmente verificando uma papelada, que Vitor estava ajudando com o acesso online, que eles pensaram que estavam entrando em alguma conta conjunta antiga do casamento. Ele tentou me pintar como paranoica, ressentida, fazendo um drama de luto e confusão. Eu apenas fiquei sentada e ouvi, porque sabia o que viria a seguir. Helena se levantou, calma e precisa. Ela lembrou ao tribunal que o inventário havia sido concluído, que as contas do meu pai estavam apenas em seu nome, depois no meu, sem acesso conjunto, sem área cinzenta. Ela mostrou os e-mails, o link falso do banco, a queixa na delegacia de crimes cibernéticos, as mensagens onde minha mãe havia insinuado que contas e papelada se tornariam complicadas se eu não cooperasse. Ela tocou uma das mensagens de voz, onde a voz da minha mãe escorregava o suficiente para mostrar a ameaça sob o açúcar. Quando eu depus, a história já estava clara. Meu trabalho não era atuar.
Era apenas dizer a verdade da mesma maneira firme que meu pai teria relatado um erro de sistema. Expliquei a reunião de família, o acordo que tentaram me empurrar naquela sala privada, a pressão, as ameaças, o súbito aparecimento de e-mails de phishing depois que recusei. Expliquei como mudei senhas, conversei com meu banco, fui informada sobre logins falhos. Descrevi como foi assistir às filmagens da câmera em tempo real e sentir cada peça se encaixar. O promotor me perguntou como me senti ao perceber que minha própria mãe estava por trás daquilo. Minha garganta apertou, mas respondi honestamente. Eu disse que foi como ver alguém enfiar a mão no meu peito e tentar tirar o último pedaço do meu pai que me restava. Quando tudo foi finalmente apresentado e ambos os lados disseram o que precisavam dizer, o juiz demorou muito tempo folheando a papelada. Você podia sentir a sala prendendo a respiração. Minha mãe olhava para a frente, o rosto tenso, os olhos brilhando de uma forma que eu não confiava mais. Quando o juiz falou, sua voz era firme, quase entediada, mas as palavras atingiram como um martelo. Ele disse que as evidências mostravam claras tentativas de obter acesso não autorizado às minhas contas usando métodos enganosos. Ele falou sobre como usar familiaridade e conhecimento prévio para se passar por alguém não é um mal-entendido familiar, é fraude. Ele reconheceu que nenhuma grande quantia foi retirada com sucesso, mas isso não apagava a intenção ou o esforço. Ele considerou minha mãe e Vitor culpados das acusações relacionadas à tentativa de furto de identidade e fraude. Ele não os sentenciou a uma pena de prisão dramática de novela. Em vez disso, ele fez algo que no mundo real pode doer por mais tempo. Ele impôs uma multa pesada, dezenas de milhares de reais, mais o ressarcimento dos meus custos legais. Ele os colocou em liberdade condicional, o que significava que cada movimento financeiro que fizessem por anos seria vigiado. Ele os ordenou a completar um programa sobre crimes financeiros e, em seguida, concedeu a medida protetiva que Helena havia solicitado, proibindo-os de me contatar direta ou indiretamente por 5 anos, de se aproximarem da minha casa ou local de trabalho, ou de mexerem em qualquer coisa ligada ao meu nome. Ele também notou a licença de corretor de imóveis de Vitor e encaminhou o caso para o Conselho de Fiscalização da Profissão. Vi o exato momento em que Vitor entendeu o que aquilo significava. Seus ombros caíram, como se alguém tivesse acabado de remover uma peça-chave do tabuleiro. Sem licença, sem anúncios de luxo, sem comissões fáceis para financiar o estilo de vida que minha mãe havia curado online. O que realmente me surpreendeu não foi a parte legal. Foi o silêncio depois, quando saímos para o corredor. Não houve gritos dramáticos ou socos. Minha mãe não correu atrás de mim para implorar. Ela apenas ficou lá, encarando um ponto no chão, sua vida cuidadosamente arranjada, desmoronando de maneiras que ela não poderia consertar com um filtro ou uma legenda. Por anos, ela postou sobre ser abençoada. Agora, ela evitava o olhar de todos, como se finalmente entendesse que bênçãos não são algo que você rouba de sua própria filha. Passei por ela sem parar, não para ser cruel, mas porque não havia mais nada a dizer que a sentença já não tivesse dito melhor. Pela primeira vez desde que meu pai morreu, senti que o chão sob meus pés pertencia a mim novamente. Não a versão de família da minha mãe, não a sua fome por justiça, mas a garota que meu pai criou para entender que o verdadeiro valor é algo que você protege, mesmo quando a pessoa que tenta tirá-lo de você compartilha seu sobrenome. Nas semanas após o veredito, minha vida não se transformou magicamente em uma foto de depois brilhante, mas, pela primeira vez em muito tempo, o silêncio no meu apartamento parecia paz em vez de solidão. Acordei sem verificar meu celular em pânico, meio esperando alguma nova ameaça ou mensagem de voz encharcada de culpa. As únicas notificações que via eram os pings usuais do trabalho, e-mails do meu gerente sobre um novo projeto, lembretes do meu aplicativo de orçamento. Minhas contas estavam seguras. A câmera da minha porta não mostrava nada mais dramático do que entregas da Amazon e meu vizinho passeando com o cachorro. Era estranho como a segurança parecia normal quando você finalmente a tinha de volta. Com a bagunça legal para trás, Helena me ajudou a sentar e revisar tudo o que meu pai havia deixado, não como alvos em um mapa,
mas como ferramentas para um futuro real. Movemos algumas de suas ações de tecnologia cuidadosamente escolhidas para fundos de índice amplos. Criamos um fundo de emergência e um plano para minha aposentadoria que o teria deixado orgulhoso. Em vez de me sentir culpada toda vez que abria meu aplicativo bancário, comecei a me sentir capaz, como se não estivesse apenas segurando o que ele me deu, mas de fato o fazendo crescer. Continuei meu trabalho em tecnologia, trabalhando remotamente do mesmo apartamento que um dia compartilhamos. Algumas manhãs, eu sentava na pequena mesa de jantar com meu laptop, café de uma padaria próxima, e olhava para a cadeira vazia, onde ele costumava se sentar com sua própria caneca e uma pilha de códigos impressos. Doía, mas de uma forma limpa, como uma cicatriz que finalmente havia se fechado. A terapia ajudou com o resto. Encontrei uma psicóloga especializada em luto e trauma familiar. Alguém que não se abalou quando eu disse em voz alta: "Minha mãe tentou roubar minha herança." Falamos sobre limites, sobre como a família deveria te proteger, não te queimar por partes, sobre como eu poderia carregar a memória do meu pai sem carregar cada decisão ruim que minha mãe tomou. Lentamente, o nó no meu peito se desfez. Percebi que passei anos tentando ganhar um lugar em uma versão de família que nunca realmente me incluiu. Perder essa fantasia doeu menos do que eu pensava. Foi como acordar de um sonho onde você era sempre a cadeira extra na mesa. Comecei a aparecer em outros lugares. Um estúdio de yoga local onde ninguém sabia nada sobre meu sobrenome, apenas que eu sempre pegava um tapete perto da janela. Um encontro comunitário para mulheres em tecnologia que trocavam histórias sobre códigos ruins e chefes piores, mas também sobre apoiar as carreiras e objetivos umas das outras, online. Afastei-me da rolagem infinita de notícias ruins e me aproximei de comunidades que realmente ajudavam as pessoas. Mandei uma mensagem para um moderador de um fórum de finanças pessoais e perguntei como eu poderia retribuir sem me expor demais. Juntos, limpamos meu antigo post anônimo no fórum de conselhos legais e o transformamos em um conto de advertência. Como documentar abuso financeiro, como proteger suas contas, como reconhecer quando conversas familiares sobre dinheiro cruzaram a linha para a manipulação. Com parte do ressarcimento e uma porção da minha herança, fiz uma doação para uma organização que apoia vítimas de fraude e roubo de identidade. Pareceu certo que parte do dinheiro que minha mãe tentou roubar acabasse ajudando pessoas cujas vidas foram destruídas pelo mesmo tipo de crime. Não anunciei isso nas redes sociais, apenas guardei o e-mail de confirmação em uma pasta chamada "Papai gostaria disso." Quanto à minha mãe, as consequências que o juiz impôs fizeram exatamente o que deveriam. As multas e os custos legais a forçaram a vender a grande casa sobre a qual ela costumava se gabar online. Os problemas com a licença de Vitor significaram menos negócios, menos renda, menos posts sobre fechando mais um negócio dos sonhos. O feed do Instagram deles desacelerou. Depois mudou de champanhe e pores do sol para citações vagas sobre recomeçar e aprender quem realmente está do seu lado. Nenhum desses posts tinha meu nome. A medida protetiva os manteve fora da minha caixa de entrada e longe da minha porta. Melissa e Enzo não entraram em contato e eu não os procurei. Talvez um dia, quando forem mais velhos e juntarem os pedaços por conta própria, eles verão o que realmente aconteceu. Talvez me odeiem por isso, ou talvez entendam silenciosamente. De qualquer forma, essa escolha pertence a eles, não a mim. As pessoas às vezes dizem: "Mas ela ainda é sua mãe." Como se a biologia fosse algum tipo de escudo moral. O que aprendi é que o DNA compartilhado não dá a ninguém o direito sobre o seu futuro. O amor é provado em como as pessoas te protegem quando é inconveniente, não em quão alto elas dizem família quando há dinheiro na mesa. A verdadeira herança do meu pai não foi o apartamento ou as contas. Foi a planilha que ele me ensinou a ler, o score de crédito que ele me disse para proteger. A ideia de que a integridade importa mesmo quando ninguém está olhando. Foi a coragem de entrar em uma sala cheia de pessoas que queriam tirar tudo e dizer não. Se você nunca passou por uma briga de família por dinheiro, espero que nunca passe. Mas se você está aí agora, com um nó no estômago, vendo alguém que você ama tentar transformar sua lealdade em vantagem, quero que ouça isto claramente.
Você não é egoísta por proteger o que é seu. Você não é cruel por estabelecer limites. Você não é um mau filho ou filha por se recusar a ser enganado por alguém que por acaso compartilha seu sobrenome. Em um mundo onde tanto de nossa vida está ligado a senhas, contas e rastros de papel, a coisa mais importante que você possui é sua capacidade de dizer não. Isso para aqui. Minha mãe me enganou para uma reunião de família e saiu pensando que poderia me ameaçar a entregar minha herança. O que ela não contava é que meu pai já havia me dado algo que valia mais do que cada centavo que ela perseguiu. O conhecimento de que a verdadeira família protege seu futuro. Eles não tentam roubá-lo.